Gênesis capítulo 6, verso 3. Agora sim. 6, 3. Gênesis 6, 3. É ao contrário, Daniel. Vamos lá. Capítulo 6, verso 3 diz assim: Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quantos filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes e varões de renome na antiguidade. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Agora vamos para Salmos, no capítulo 8. Livro de Salmos, capítulo 8. Os irmãos acharam? Digo amém. Apenas um versículo. Versículo 4. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Um último versículo, no livro de Oséias, no capítulo 6. Livro de Oséias, no capítulo 6, verso 3. Amém? Eu espero, sem problema. Oséias é difícil mesmo, o livro é pequenininho, está lá nos profetas menores. Amém? Oséias, então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Senhor Deus, lemos uma porção da tua palavra, e eu quero te pedir, ó Deus, nesse momento, que o Senhor venha, teu Espírito Santo tenha liberdade de agir na minha vida, para que tudo aquilo que eu preparei, eu possa passar para os irmãos. Que a tua palavra, como foi eficaz ao meu coração, possa encontrar terra fértil nessa noite, em nome de Jesus. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos, podeis se assentar. Nós começamos a reunião de hoje lendo lá os discípulos a caminho de Emaús, e a gente vai chegar lá já já. Mas o primeiro versículo que eu li agora para a mensagem dizia que Deus se arrependeu da criação do homem. E lendo esse versículo, eu não precisei fazer uma pesquisa muito grande, comecei a buscar na mente o que nós homens, e aí eu falo de humanidade, o que estamos fazendo para que em dado momento da história Deus venha dizer isso. E aí não precisou pensar muito, fui me lembrando de algumas reportagens que a gente assiste. Mãe que estrangula o próprio filho porque esse filho chorava muito. Pai que joga o próprio filho do quinto andar. Estou falando só de reportagens que a gente vê na televisão. Talvez eu diga algo mais pesado para um culto, mas não é nada que não passa no jornal a meio-dia, tá? Tivemos a história de um homem que morre asfixiado numa padaria. Ele entrou se engasgando com o próprio sangue, ele caiu no chão e morreu asfixiado no próprio sangue. O dono da padaria foi lá, forrou um plástico, e as pessoas continuaram tomando café. O Islã
decapitando cristãos e não cristãos, crianças, avós. A parte mais radical lá do Islã. A Cleide me trouxe, lembrei de um testemunho da Cleide, me trouxe que ela é enfermeira, falando de um bebê de 14 dias que foi violentado pelo próprio pai. Seguranças de um mercado esmurravam numa pessoa e a esposa pedindo ajuda para soltar o camarada pedindo ajuda, e as pessoas, ao invés de ajudar, filmavam e compartilhavam essas imagens nas mídias sociais. E aí você pode pensar, mas isso aí aconteceu em lugares muito distantes daqui, né? Falei do Islã, isso é lá na faixa de Gaza, em Israel, nos países do Oriente Médio. Não, aqui no Rio de Janeiro, o narcotráfico, quando pega alguém de uma facção inimiga, o que eles fazem? Bota lá no pneu, o chamado forno, só que com um ser humano. Ou bota num congelador. Bota fogo e é fogo com a pessoa viva. E a gente pode vir para extremos mais leves, né? De uma mãe que esbofeteou um filho porque esse tinha quebrado a alça de uma xícara. E a criança foi para o hospital com hematomas. Pessoas que dopam numa determinada reunião outras pessoas para fazer a retirada dos rins, ou do fígado, dos órgãos. Isso acontece aqui, perto da gente. Então o Jonatas só quer justificar porque que Deus se arrependeu? A gente vai chegar lá. Eu estou mostrando o que se tornou a humanidade. Para onde nós fomos, em que momento a gente tomou um rumo que parece absurdo, mas para muitos de nós, a gente vê essas notícias, só que com a quantidade de notícias que chega, a gente começa a normalizar aquilo que não é normal. A gente começa, é mais um que morreu queimado lá no pneu. Isso acontece todo dia. É mais um que apanhou de segurança. É mais um idoso que apanhou, porque quando ele foi roubado, não estava o salário todo, porque aquele idoso pagava um empréstimo e ele não recebia todo o dinheiro. Então, os ladrões, além de roubar, viu que não era o valor integral, bateram no idoso. A gente tem histórias aí da filha que matou os pais por conta de dinheiro. Os irmãos conhecem bem as matérias. A gente... entendam, eu não vim para pregar o caos. Mas em que momento a humanidade se tornou isso? E quando fala a humanidade, nós somos humanidade. Somos nós, homens. O traficante que queima alguém lá em cima do morro é a imagem e semelhança de Deus. E você é a imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis também, no capítulo 1. E o que mais se vê hoje nos cinemas é... eles pegam isso e sempre criam algo em dado momento fictício, mas aí tem aquela história de que a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, né? O que precisaria acontecer para que fosse exterminada a humanidade? Será que precisa mesmo de alguma coisa acontecer, ou só nós somos o suficiente para acabar com nós mesmos? Né? A gente vê filme falando de robô que vai vir, alienígena que vai exterminar com a humanidade, ou então uma inteligência artificial muito avançada, e aí os robôs tomam conta de tudo e matam. A gente vê isso na ficção, os autores criando alguma coisa para que pudesse criar uma realidade, para que a humanidade pudesse ser extinta por alguém, por intervenção de terceiro. Aí a gente viu o filme, antes de acontecer, já tinha um filme que falava de uma pandemia, que nós vencemos ela, graças a Deus, em nome de Jesus. Mas a verdade é que, em algum momento, a imagem e semelhança de Deus ficou deturpada. Não dá para acreditar que uma pessoa que faz isso com um idoso, com uma criança, ou com qualquer ser humano, seja de qual frente, essa pessoa seja a imagem de Cristo, o original. Essa imagem foi deturpada ao longo dos anos, desde lá de Gênesis.
A Bíblia relata o que aconteceu e por conta da fala de Deus a esse respeito. E como é que a gente enxerga o outro? Como é que a gente enxerga o nosso irmão? Qual é a visão que nós temos, por exemplo, desse grupo que agora conversava com os amigos ali atrás, a respeito do que está acontecendo lá na faixa de Gaza, em Israel, com os palestinos, com um grupo terrorista Hamas. E isso não pode ser a imagem de Deus. Essa imagem foi deturpada. Isso mudou em algum momento. O ser humano mudou. Não era isso que Deus queria. Só que aconteceu uma coisa, aconteceu um fato, e é o cerne do Evangelho, que é Deus tentando resgatar o original da natureza humana, que foi o Calvário. Deus morreu por nós, para que essa imagem fosse mudada. Lá no Calvário, ele que era filho, se fez escravo por nós. Ele que era rei, se fez réu. Ele que era leão, se fez cordeiro. Ele que era videira verdadeira, se tornou raiz da terra seca. Ele que era santo, se fez pecador, por nos amar, por olhar para nós e ver, não é assim que eu te criei, não é assim que eu quero te ver. Os seus pecados, eles serão pagos através do meu sangue. E a Bíblia fala, um versículo muito conhecido, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade é que os homens que não conhecem a Deus eles são escravos do pecado. Eles não estão libertos, porque não conhecem a verdade. E o que é liberdade? Como assim está preso ao pecado? É porque essas pessoas não fazem o que precisam, elas fazem o que querem. E é uma visão diferente do que estar liberto ou não. Quando eu faço somente o que eu quero, eu estou escravo das minhas vontades. Mas quando eu faço o que precisa ser feito, é porque eu conheci a verdade do Cristo Redentor, do Cristo Salvador. As pessoas estão presas ao pecado porque não conhecem a verdade e fazem o que querem. Talvez o desejo do nosso coração, ao encontrar com um terrorista desse aí que explodiu bebês, qual é a nossa vontade? É a minha também, irmãos. Isso aí que você pensou, eu penso isso vezes 10. Só que essa pessoa, como você, é imagem e semelhança de Deus. E como é que a gente alcança essas pessoas? Porque na cruz do Calvário, ele não veio para os bonitos da nova vida de Nova Iguaçu, cheirosos, de cabelo penteado. Graças a Deus que estamos aqui e conhecemos a verdade. Mas eu ouvi uma célebre frase, um pastor falando que Deus veio para os doentes, aqueles que precisam. Deus sabe como trabalhar no caos. Aonde tem problema é ali que Deus habita. Igreja, reunião dos santos, é para tratar do caos. E aí quando eu vejo que o meu irmão do Islã é imagem e semelhança minha, porque eu também sou imagem e semelhança de Deus, e isso independe de etnia, isso independe de prática religiosa, isso independe de cor, depende até das práticas pecaminosas que eles fazem. A Bíblia condena algumas coisas, fala que é pecado, mas Deus veio para eles também. Como nós nos comportamos diante disso? Entendendo que Deus não morreu só para nós. Como é que a gente consegue alcançar pessoas que não fazem parte do nosso arraial, se o nosso primeiro pensamento é julgar alguém? Vamos ser sinceros, quando você tem a notícia que alguém se suicidou, o primeiro pensamento que te vem à mente é o quê? Ah, foi para o inferno. Suicida? Vai para o inferno, a Bíblia fala sobre isso. A gente fala isso antes de sentir a dor do suicida. Porque, de certa maneira, e eu não estou falando da igreja, eu estou falando da religiosidade
pode nos afastar da onde nós realmente precisamos estar. Porque pelo fato de eu conhecer que a Bíblia fala que o suicida vai para o inferno, antes de eu sentir essa dor, eu já estou julgando aquele. Mas quem se mata, toma essa decisão porque entende que a dor que ela sente, seja psicológica, emocional ou física, é maior do que ela venha a sentir durante a morte. Só que a religiosidade pode nos afastar dessas pessoas. Porque a gente condena ao invés de sentir dor. A Bíblia condena, e eu posso falar isso porque a Bíblia fala isso. Lá em Romanos, a Bíblia condena a prática homossexual. Mas como é que nós estamos agindo diante dessas pessoas? Porque alguém que precisa ser alcançado por Jesus, alguém que precisa de ajuda, você precisa estar perto. Só que muitas das vezes a decisão que a gente toma no ônibus, no trem ou na sociedade é mudar de banco, é se afastar. Não, é melhor não estar conversando com essa pessoa porque está com o cabelo todo esquisito, a roupa está muito curta. Se o meu pastor me ver conversando com essa pessoa, vai pegar mal para mim. Aí eu não sei se é pior o pastor que tem essa mentalidade, não é o caso dos nossos pastores, graças a Deus, ou se é essa pessoa que está preocupada com a imagem que ela pode ser vista ao fato de estar perto de alguém que tem uma prática que a Bíblia condena. Mas quantas são as nossas práticas que a Bíblia também condena e a gente faz todos os dias? Mas o Senhor, no Calvário, nós que éramos escravos, fomos libertos pelo preço de sangue. E o diabo usava isso para afrontar. Não, o sangue deles eu não quero. O sangue deles não é puro. O sacrifício no Antigo Testamento tinha que ser o quê? O cordeiro deveria ser sem mancha. Então, o cordeiro imolado em nosso favor foi Jesus Cristo. Irmãos, eu ouvi o testemunho de um pastor falando sobre o que está acontecendo agora, lá na faixa de Gaza. Um grupo missionário, são duas mães, uma é israelense e uma é da Palestina. As duas tiveram os seus filhos mortos por essa guerra. As duas reconhecem a Jesus como Salvador, foram alcançados pela cruz. Alguém se aproximou para falar de Jesus, correndo todos os riscos que tinha, e elas colocaram isso no coração como um desejo de tratar outras mães que perderam. Então, a mãe que perdeu o filho pelo exército de Hamas, ela conta no testemunho que foi um sniper que atirou no peito e o filho não teve chance de sobreviver. E num primeiro momento, e nós somos assim, tá, gente? Nós somos produto do meio. Num primeiro momento, qual foi a revolta? Ela queria matar, e qualquer mãe pensaria isso. É a nossa natureza carnal que a gente leu lá em Gênesis. Ela odiou todos os muçulmanos, todos que viviam na faixa de Gaza, e aí não importa se é do Hamas ou se é só palestino. O filho dela morreu por um sniper de uma pessoa que morava na Palestina. Era o suficiente para ter o ódio no coração. A outra mãe teve o seu bebê morto porque, na guerra, o bebê precisou de atendimento médico. E ela foi correndo para poder tentar prestar o socorro, e as tropas israelenses a impediram de passar, e ela não teve o socorro que precisava. O filho dela morreu nos braços dela. Foi quem que matou? O exército de Israel. Essa segunda mãe odiava todos os israelenses, e aí não importa se é soldado ou não. Nasceu em Israel, eu quero matar. A da Palestina queria matar todos de Israel. A de Israel queria matar todos da Palestina. Só que o que acontece no meio do caminho? Encontra Jesus. E Jesus muda quadro, muda coração, tira a dor, conforta. E elas viram da importância do testemunho delas para alcançarem outras mães. Porque mães da Palestina não estão em guerra com mães de Israel. Isso não existe. E elas começaram a viajar o mundo contando esses testemunhos a fim de trazer um pouco de alento àquelas mães que sofriam. E num desses encontros que elas estavam,
um homem não parava de chorar, chorando muito, saiu, o pessoal da organização foi atrás dele para poder entender. Quando ele deu o testemunho, eu vivo mal, porque eu servi nas tropas de Israel, e me lembro perfeitamente quando eu impedi uma mãe de passar com seu filho no colo, porque ela não podia transitar naquele território. E eu sei que esse bebê veio a óbito. A mãe que perdeu o bebê saiu também chorando. E aí o que faz no momento desse? E o testemunho que ela estava dando? A outra foi lá e falou: você precisa perdoar. Você precisa ir até ela e você precisa perdoar. A reconciliação aconteceu, graças a Deus. Mas é para mostrar que existem vítimas em todos os lados. O assaltante, por mais cruel que seja, quando morre queimado nas favelas do Rio, também são vítimas. E eu não estou fazendo discurso político para falar que são vítimas da sociedade, como tem uma leniência de algumas linhas políticas. Eu não estou falando nada disso. Estou falando que são vítimas porque estão morrendo sem Jesus. Não conheceram o Evangelho e, se praticaram algo de mal, precisam pagar na forma da lei, que sejam presos, que fiquem muitos anos presos, mas se morreu sem Jesus, é vítima. E existe vítima em todos os lados. A humanidade se tornou isso. Mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da gente. Olhar para você, a imagem sua está deturpada, mas eu vou limpar isso. E a Bíblia fala, tem um versículo, deixa eu ver se eu encontro. E aqui. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 4, diz o seguinte: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Então, tem no nosso DNA, nós somos participantes da natureza de Deus. E se a imagem de Deus está deturpada, é porque nós ainda não o conhecemos. Nós cantamos que eu quero conhecer e prosseguir em te conhecer, porque o que a gente conhece hoje não é o suficiente. Todas as vezes que vem um pensamento ruim, todas as vezes que a gente pensa fazer algo que a gente sabe que é errado e a gente deseja fazer, é porque nós não o conhecemos na plenitude. Porque ele morreu por aqueles também que o matou. E aí agora eu quero ir para aquele texto que a gente leu logo no início, no livro de Lucas. Os irmãos não precisam abrir, é um texto bastante conhecido. Os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia fala que os seus olhos foram impedidos de ver, né? Deixa eu só, para cravar o versículo, no versículo Lucas 24, no versículo... Os irmãos estão com a Bíblia aberta aí. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão comigo? Amém? Quem está comigo, dá um amém aí, só para eu saber que você está... Estão acordados. O Jorge Eduardo está muito acordado. Alguns estão só acordados. No versículo 16, os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E percebam que nesse mesmo capítulo 24, fala da ressurreição de Jesus. Lá no capítulo 1, fala da ressurreição. Logo em seguida vem o testemunho dos discípulos a caminho de Emaús. Eles caminhavam e estavam desanimados, estavam tristes, estavam entristecidos, né? O desânimo bateu ali. Ânimo vem de... A raiz da palavra ânimo, eu anotei. Eu sei que vem de alma, me fugiu agora aqui. Desanimado pode se entender com desalmado, porque a raiz da palavra ânimo tem a ver com alma. Então eles estavam desanimados, como que se tivesse sem alma. A gente usa essa expressão por diversas vezes, né? Eu, por exemplo, no ambiente musical,
quando eu vejo alguém tocando e aquela pessoa nos emociona, toca com vigor, toca com avidez, toca com brilho, a gente fala, olha só como é que toca com a alma. Vocês já ouviram essa expressão? Toca com a alma, a pessoa faz aquilo com a alma, a pessoa tem a alma naquilo. E esses discípulos estavam desanimados. Deus, lá no capítulo de Gênesis, pareceu estar desanimado com a gente, porque ele se arrependeu do que tinha criado. Só que aí lá em Pedro ele fala que nos tornou coparticipantes para que nós pudéssemos ser coparticipantes da sua natureza divina. E aí eu entendo nesse versículo que, como os olhos foram impedidos, eu entendo que não foi uma reação opcional para esses discípulos. Talvez o hermeneuta mais centrado, que pega o versículo isolado para fazer análise, vai falar, não, os olhos foram impedidos de ver, porque o apóstolo Paulo falou que o Deus desse século trouxe cegueira e tal. Eu não acredito que foi o Deus desse século que trouxe essa cegueira para os irmãos. E Jesus era o próprio Jesus, que agora é ressuscitado. Não estava nem transfigurado, o rosto não brilhava. Eles só não o conheceram. Como é que você não conhece alguém que você conviveu por alguns anos? Por pelo menos 3 anos que foi o ministério de Jesus. Isso só acontece no filme Superman, que é a mesma pessoa, bota o óculos e ninguém conhece mais. Só eu que fico assustado com esse negócio. Porque o Homem-Aranha tem um negócio de uma máscara, mas o Superman botou o óculos, caramba, ninguém sabe quem é mais é o Clark Kent agora, não sabe quem é o Superman. Isso só acontece no Superman. Eles foram impedidos de conhecer a Cristo. Porque às vezes a gente espera de Deus algo que não é a finalidade para que Deus habite em nós. E aí eles vão falando que estão tristes. Nós acreditávamos que o Messias, fosse o Redentor de Israel. O que eles pensavam? Que seria uma grande liderança, que o povo de Israel ia parar de sofrer na mão de César, e aí a nação de Israel ia ser estabelecida como nação. Isso aconteceu, inclusive com participação de brasileiro, lá em 64, se não me engano, 48, acho que 48, o Aranha, né? Oswaldo Aranha participou desse tratado que reconheceu a Israel. Mas lá nos tempos bíblicos, os discípulos a caminho de Emaús falaram, nós estamos tristes porque nós acreditávamos que o Messias fosse nos resgatar. E aí, eu li na tradução na linguagem de hoje, a mensagem diz o seguinte, quando Jesus fala, mas como vocês são tardios, aí a linguagem de Jesus falava, mas como vocês não conseguem entender? É porque nós esperávamos que o Messias fosse resgatar Israel e tornaríamos uma nação. Só que o Messias Redentor não tem a ver com essa redenção da nação de Israel. E eles estavam tristes por isso. Aí Jesus começa a explicar, lá do tempo de Moisés, a necessidade, a morte. E aí a pessoa fica assim, era isso, então a redenção não é o Messias que... E até porque naquela época, muitas pessoas se levantavam para se dizer como Messias. E até para diminuir o seu preconceito com os fariseus, eles eram os responsáveis para identificar. Você é o Messias mesmo? O que você fez? Você é parente de quem? Você nasceu aonde? O que você faz? O que você já fez? O que você não fez? Por isso os fariseus sempre estavam interpelando quem? Jesus, para saber se era o Messias mesmo. E aí lá na cruz do Calvário, o que estava escrito? Eles o condenaram. Por que Jesus foi condenado? Porque ele se insurgiu falando do reino dos céus. Aí Caifás, esse camarada está fazendo muito barulho, está curando gente, tem uma multidão acompanhando, isso aí vai chegar no ouvido lá de César, vai dar ruim. Então, esse cara está insurgindo como rei, mas ele não é rei. Botaram, em forma de deboche, aquilo que é a mais pura realidade. Rei dos judeus. Jesus foi preso, morto. Nesse momento, a Bíblia fala que houve festa no inferno. Mas Deus Pai o deu para se entregar. Mas deu também a ele o poder de tomar a vida de volta. E ao terceiro dia, o nosso Jesus ressuscitou. E os discípulos acreditando que a redenção estivesse nesse plano. Aí Paulo vai falar lá na frente. Mais miseráveis dos homens é aquele que pensa que o evangelho é para essa realidade. O que a gente conquista na terra é acessório.
casa, carro, um bom emprego, a faculdade. Deus pode dar tudo isso. Eu dizia isso na segunda. Deus pode abençoar, Deus pode dar, mas essa não é a finalidade do Evangelho. Porque Deus, a imagem e semelhança de Deus é para aqueles que venceram nesse plano, que tem o melhor emprego, tem, mas é também para aquele humilde, que muitas das vezes está contado com o que tem o que comer. Ele não é menos imagem de Deus por conta disso. Ele é imagem e semelhança de Deus como você, como eu. E os discípulos acreditando que seria naquele plano, e Jesus vai explicando, e eles começam a entender. Opa! E aí no versículo 31, então se lhes abriram os olhos. Eles abriram ou não? Se lhes abriram os olhos, não foi por decisão deles. Depois de explicado o plano da salvação, o que seria a redenção para que Cristo veio, eles entenderam. Tipo aquela reação assim, era isso? Eles foram impedidos de reconhecer Jesus porque eles precisavam conhecer. A Bíblia fala no versículo 22 que eles estavam desanimados. Deixa eu achar o versículo. Voltaram dizendo... Aqui. E explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno. Poderoso em obras, palavras. Versículo 20. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Jesus não veio para redimir só Israel. Jesus veio para redimir você. Nós somos a Israel de Deus. Aqui no Brasil, aqui em Nova Iguaçu, me tirou lá do fundão de Paracambi, de Japeri. Não era só para Israel. E eles começaram a entender. E aí eles não conseguiam conectar aquela figura, aquele andarilho, aquele peregrino da estrada, como se fosse o Cristo. É como se a gente visse o Neymar entrando naquela porta ali. Todo mundo conhece o Neymar, né? Me veio a cabeça o Neymar porque acho que é uma das figuras mais conhecidas hoje do Brasil no mundo. E aí a gente fala assim, Neymar está entrando ali, aquele cantor. Aí você, rapaz, eu achei que eu conhecia o Neymar. Ele não é jogador de futebol. Era mais ou menos isso que eles estavam vivendo. Então o Cristo, na mesa eles o reconheceram. Então o Cristo, ele é o Messias de verdade. Mas cadê ele? Já foi. Eles o reconheceram à mesa, depois de que entenderam para que Jesus veio. Irmãos, às vezes a gente anda ao lado de Jesus, a gente ouve as histórias de Jesus, só que a gente ainda não conhece. Às vezes a gente quer pegar Jesus como um serviçal dos nossos favores. E eu nem estou falando que é pecado, só que isso não pode ser a primazia, o primeiro lugar. Você quer ter uma vida melhor? Senhor Deus, meu carro é 2016, o irmão tem um carro 2024, mas nem é 2024 ainda. Por que eu não tenho 2022 pelo menos? Jesus, minha casa tem 3 quartos, mas o do meu irmão tem 6 quartos e 18 banheiros. Ele só usa 1. Me dá uma casa com 5 quartos. Nada disso é errado. Deus pode te abençoar. Senhor Deus, eu quero aquela faculdade. Eu gosto de filosofia, eu gosto de medicina, eu gosto de direito. Ora, pede a Deus. Deus cuida disso também. Só que a gente pode esperar de Deus coisas que não é a finalidade de Deus. E quando eles perceberam para que Jesus veio, eles o conheceram. Talvez a gente precise reconhecer Jesus na real finalidade, que ele morreu na cruz do Calvário. Quando a gente entender isso, a gente vai de fato conhecer Jesus. Porque a gente tem mania de atrelar bênçãos materiais com proximidade de Deus. Só que a Bíblia fala, né, quando Jesus ia atravessar o mar, uma ordem de Jesus, ele falou, atravessemos para o outro lado. E os discípulos, em obediência a Jesus, atravessaram. O que aconteceu naquele dia? Uma turbulência terrível, o mar revoltado, os discípulos achando que ia tudo morrer. Passaram por tribulação no mar? Sim.
mas não estavam obedecendo a voz do Cristo, a voz de Deus? Sim, porque obedecer à voz de Deus não significa que nós não teríamos tribulação, não significa que nós não seríamos, que nós não sofreríamos nesse plano. E a gente sempre atrelando coisas materiais à finalidade de Jesus. Quando a gente canta, te conhecer e prosseguir em te conhecer, é saber o que de fato e de direito Ele é para as nossas vidas. Talvez não seja uma mensagem inflamada para você sair daqui pulando, canela de fogo, dando glória e acreditando que a sua semana vai ser uma semana só de bênção. Amanhã eu vou desbravar. Talvez não, irmãos. Talvez amanhã vai ser difícil. Talvez amanhã você vá sofrer. Talvez a mensagem de um pastor que prega para 300 mil pessoas não seja mais eficaz para aquele pastor lá do interior da Beira Rio. Só quem conhece Beira Rio é Priscila e Jaziel, que são lá de Japeri. Talvez aquele pastor pregando para 3 pessoas, ele não é menos pastor do que um pastor que pega para 300 mil pessoas. Só que a gente quer ver Jesus quando a gente vê algo próspero aos nossos olhos. Só que Jesus não é para esse plano. E o que falta para a gente? Para conhecer Jesus mais de perto. Fazer como fizeram os discípulos em Emaús. Eles permitiram, convidaram Jesus para entrar. Colocaram Jesus à mesa. E mesa é um lugar muito especial. Mesa não pode ser um evento. Mesa tem que ser um estilo de vida. Porque quando você está à mesa, a mesa ela precisa ser horizontal, ela não pode ser vertical. Quem está sentado à mesa não pode olhar para outro de cima como sendo o dono da razão. Você está no mesmo plano. O que Jesus fez com aquela mulher que queriam apredejar? Ele se sentou no chão e escrevia na terra e ficou no mesmo plano que ela. Talvez a gente precise convidar Jesus à mesa. A gente fala muito de sentar à mesa com Cristo na Santa Ceia, mas a mesa é horizontal, ela não é unilateral. Na mesa não se fala só uma pessoa, na mesa há uma troca. E a mesa nem sempre é racional. A gente cresceu entendendo que o ser humano é um ser racional, raciocínio. Mas nós somos mais do que isso. Nós somos sentimento. A mesa é um lugar emocional. Eu lembro-me de uma passagem, quando eu servia no 2º RCG, ali em Realengo, e tinha um dia que o coronel, ele não falava qual seria o dia, obviamente para o pessoal da cozinha, porque é separado do exército. Existe o local onde os cabos e soldados almoçam, existe o local onde os sargentos e subtenentes almoçam, e existe o cassino dos oficiais, para que os oficiais almoçem. Então é separado por hierarquia. Existem 3 locais diferentes, de acordo com a patente. E aí, isso tem a ver com a comida também, a qualidade da comida, tá? O soldado vai no bandejão com a caneca de plástico, do sargento já tem um suquinho no copo de vidro. Só que nos oficiais já tem uma jarra de prata que vem servir, coisa e tal. A hierarquia fica bem clara, porque é um dos pilares do militarismo. E o Coronel Soares, hoje ele é general 4 estrelas, é o 02 do Exército, depois vocês podem pesquisar, foi meu comandante, um camarada muito humano. E ele decidiu que uma vez por semana ele ia comer no Cassino dos Sargentos, e num outro dia ele comeria também no Rancho dos Soldados. Até o nome é diferente. Só que ele ia para se sentar à mesa e deixava claro para quem fosse almoçar com ele: esquece as patentes. Aqui não é o coronel falando com um soldado. Aqui são 2 camaradas de caserna que vestem a mesma farda. Vamos trocar uma ideia. Então você pode até falar mal dos oficiais nesse momento. Na mesa estamos todos iguais. Na mesa eu falo
aqui e você fala de lá. Eu não olho por cima, eu estou no mesmo patamar que você. Os discípulos a caminho de Emaús permitiram Jesus se chegar à mesa. Eles permitiram que Jesus fizesse a oração, permitiu que Jesus partisse o pão. Ou seja, eles eram os anfitriões, mas permitiu que Jesus fosse o protagonista daquela reunião. Porque se alguém vai na tua casa, essa pessoa te serve ou você serve essa pessoa? Geralmente somos nós que vamos servir. Eles permitiram que Jesus fosse o protagonista, que Jesus partisse o pão, que Jesus fizesse a oração. E estavam em pé de igualdade. No momento do partir do pão, é o que eu acredito, é permitido que as escamas dos olhos caiam. E eles percebem Jesus, porque entenderam a real finalidade de Jesus. Nessa noite, precisamos convidar Jesus à nossa mesa. E precisamos dar a Ele o protagonismo das nossas vidas, para que a gente entenda a real finalidade do Evangelho. Eu não sou contra a teoria da prosperidade. Os irmãos podem pensar, meu Deus, teoria da prosperidade? É porque a gente tem uma visão de prosperidade muito errada, e a gente quer conectar isso a poder financeiro, a dinheiro, e prosperidade não é isso não, tá? Com muito respeito à profissão, não sei, como uma profissão que ganha bem pouquinho, um gari, eu não sei nem quanto que é o salário, de repente um servente de pedreiro, esse camarada pode ser muito próspero, ganhando o seu salário mínimo, e a gente ganhando os 50, 100 mil por mês, Neymar ganhando 62 milhões por mês, pode não ter essa prosperidade. Porque prosperidade não está ligada a dinheiro. Prosperidade é entender qual é a finalidade de Jesus nas nossas vidas. Que nessa noite a gente entenda que quando virmos alguém que não se encontra na mesma posição que a gente, que possamos também convidar esse à mesa. Que a gente possa dar a oportunidade de ouvir na horizontal, sem olhar por cima. E a gente possa ouvir essas pessoas. Pessoas precisam ser ouvidas. Eu costumo falar que coisas são para serem usadas, mas pessoas precisam ser amadas. E se a gente quer conhecer Deus, precisamos trazê-lo à mesa. Queria convidar os músicos aqui na frente.